Olá, pessoal! Mais uma dica aqui no Aprenda com Elas. E hoje vocês vão aprender a técnica básica de injeção para a gente realizar as nossas anestesias locais. E a gente trouxe vários detalhes que muitas vezes a gente esquece no dia a dia quando vai realizar a nossa anestesia local, mas são detalhes super importantes para que a gente consiga executar a nossa técnica de forma mais adequada. Então vamos lá, o que a gente precisa saber para realizar uma boa infiltração de anestésico local? Primeiro, a gente tem que checar a nossa agulha. A nossa agulha pode apresentar uma falha de fabricação, apresentar algumas irregularidades, alguma falha no acabamento dela, que vai fazer com que o paciente sinta mais dor à medida que a gente penetra o tecido com a agulha. Então, a gente faz aqui, como vocês viram no vídeo, uma checagem com uma gaze, tá? E se a agulha apresentar alguma irregularidade, alguma falha de acabamento, ela vai acabar puxando algum fiozinho da gaze. Se isso acontecer, a gente deve descartar essa agulha e utilizar uma agulha nova, tá bom? Eu também preciso checar o fluxo de saída do meu anestésico local, se ele está saindo sem resistência. Se tiver alguma resistência ou tiver com algum vazamento nessa região aqui da agulha, provavelmente eu montei de forma inadequada a minha agulha na carpule, ou então a minha carpule ou a minha agulha podem apresentar algum defeito. Então, a gente tem que checar isso antes de penetrar a agulha nos tecidos para não machucar o nosso paciente. Temperatura do anestésico. Pessoal, a gente não precisa aquecer o nosso anestésico. A gente, inclusive, tem que tomar cuidado com isso. Se a gente tiver com uma temperatura muito gelada ou muito quente, a gente pode acabar interferindo nas propriedades do anestésico e o paciente também vai sentir mais dor durante a infiltração. Então, a temperatura tem que ser uma temperatura ambiente. Nos dias mais frios, o que a gente pode fazer é segurar o tubete de anestésico com a nossa mão, para que ele fique na temperatura corporal, ou então fazer esse pequeno movimento com a carpulha entre as mãos, para a gente manter esse anestésico em uma temperatura ideal. Guardar o anestésico na geladeira também não é indicado, porque ele vai ficar muito gelado. Posicionamento do paciente. O ideal é que a gente sempre realize as nossas anestesias locais com o paciente deitado. Vocês sabem que nesse momento o paciente costuma ficar muito ansioso, nervoso, e a gente pode ter intercorrências como a lipotímia e a síncope, onde o nosso corpo vai preparar a gente para uma fuga, vai mandar mais sangue para os membros inferiores e muitas vezes acaba faltando circulação e oxigenação no cérebro. Então, se a gente deixa o paciente deitado, a gente consegue prevenir um pouco a ocorrência dessa situação. A anestesia tópica é uma etapa super importante, é muito subestimada, tá? A anestesia tópica funciona desde que a gente realize de forma adequada. Vocês estão vendo ali que o tecido ficou bem enrugadinho? Então, para a gente ter uma boa anestesia tópica, a gente tem que primeiro secar bem o tecido. Observem como o tecido está bem seco e enrugadinho. Ver o tecido com esse aspecto é porque a gente realmente conseguiu fazer uma boa anestesia tópica. O anestésico tópico, ele vai anestesiar uma profundidade de mais ou menos 2 milímetros. Então, se a gente fizer uma boa anestesia tópica, quando a gente introduz a agulha no tecido, de forma bem delicada, sem aprofundar, a gente consegue introduzir ela sem que o paciente sinta. E aí a gente já vai gotejar algumas gotinhas de anestésico local para já ir anestesiando os tecidos adjacentes à medida que a gente vai avançando com a agulha. Assim, a gente faz uma anestesia atraumática. A gente tem que tomar cuidado com o anestésico local, porque ele é bem mais tóxico do que o anestésico injetável. Então, a gente não pode aplicar uma quantidade muito grande de anestésico tópico. Eu prefiro aplicar com a gaze, porque eu acho que ela mantém o tecido mais seco, mas a gente pode também secar o tecido com uma gaze e aplicar com um cotonete. Fiz a minha anestesia tópica e eu vou me comunicando com o paciente para fazer um manejo verbal da ansiedade, para eu detectar se o paciente está muito nervoso. Às vezes a gente tem que conversar um pouco, esperar para fazer
a punção com a agulha, tá? Bom, agora sim eu vou estabelecer um apoio firme para a mão e vou tensionar bem o tecido antes de introduzir a agulha. Por que tensionar o tecido, gente? Imagine, se eu deixar o meu tecido aqui sem tensionar, eu tenho que atravessar uma área muito maior de tecido mole para eu chegar na minha área alvo. Então, sempre eu preciso esticar bem esse tecido para eu atravessar a menor quantidade possível de tecidos com a agulha. E quando eu faço essa infiltração, eu preciso manter a seringa ou a carpule fora do campo de visão do paciente. Quando a gente está falando de cirurgia, fica mais fácil porque a gente coloca o campo fenestrado no paciente. Mas se eu tiver sem o campo fenestrado, o paciente estar na posição deitada já vai facilitar isso. E eu posso também proteger ali com os meus dedos, com a minha mão, durante o meu afastamento, para que o paciente não enxergue a carpulha. O paciente enxergar a carpulha, a agulha, vai deixar ele muito mais ansioso. Introduzir a agulha na mucosa. Eu vou introduzir apenas a entradinha da agulha. Lembre que o nosso anestésico tópico anestesiou os 2 primeiros milímetros da mucosa. Então, eu introduzo a pontinha da agulha e já vou depositar uma pequena quantidade de anestésico local. Gotejo um pouquinho de anestésico local e continuo avançando com a agulha. Assim, eu consigo uma anestesia atraumática. Enquanto isso, eu continuo conversando com o meu paciente, observando ele, para eu entender se ele está tranquilo ou se ele pode estar entrando em uma alteração da consciência, se ele está sentindo dor, então eu observo as expressões dele. E antes da gente chegar na nossa área-alvo, gente, é muito importante que a gente deposite mais anestésico antes de tocar no periósteo. Então, se a minha técnica preconize que eu toque o osso com a agulha, antes de eu chegar no osso, no periósteo, eu preciso infiltrar já uma quantidade maior de anestésico, porque vocês sabem que o periósteo é extremamente inervado e o paciente sente muita dor quando a gente vai direto com a agulha nessa região. Cheguei na minha área-alvo, agora eu vou fazer a minha aspiração para checar se eu não estou dentro de algum vaso sanguíneo. E aí a gente tem esses 2 modelos de carpule. Tem esse modelo onde a gente tem o refluxo automático, onde a gente não pode confiar 100%, e a gente tem esse modelo da carpule de argola, que vai ter esse ganchinho aqui. Então, quando a gente vai montar essa carpule, a gente tem que se certificar que essa lança, esse ganchinho entrou bem no êmbolo do tubete de anestésico, porque aí sim eu vou conseguir fazer uma manobra de refluxo efetiva. E ela tem essa argola aqui para a gente conseguir apoiar o polegar e fazer então esse movimento inverso, realmente checando, fazendo refluxo de forma adequada para verificar se a gente não está dentro de um vaso sanguíneo. Então, para realizar a técnica da anestesia alveolar inferior, essa é a carpule mais recomendada, porque a gente tem uma certeza maior na hora de fazer o refluxo. E aí eu vou infiltrar novamente de forma lenta o anestésico na área-alvo. O que faz o paciente sentir dor durante a nossa infiltração é a velocidade com que a gente injeta o nosso anestésico local. Imagine que esse líquido ele tem que se difundir nos tecidos. Então, se eu infiltrar de forma rápida, o paciente vai sentir muita pressão do líquido dentro dos tecidos e não vai dar tempo de absorver de forma adequada. Então, se eu infiltro lentamente, eu vou ter menos dor durante a minha injeção e também uma efetividade muito maior do meu anestésico local. Terminei minha anestesia, agora eu tenho que remover a carpule também com cuidado, de forma lenta, sempre garantindo que o paciente não se mexa na cadeira para que ele não se machuque, tá? E ainda não acabou. Terminado o nosso procedimento, a gente ainda precisa registrar de forma adequada no prontuário qual foi o sal anestésico que a gente utilizou, se tinha vasoconstritor associado, quantos tubetes foram utilizados, qual foi a técnica anestésica que eu realizei
e registrar também se o paciente teve alguma reação alérgica ou alguma intercorrência, como por exemplo uma lipotímia ou uma síncope, durante a realização da nossa anestesia local. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica e que isso ajude vocês a realizarem as anestesias de forma mais atraumática e efetiva. Não deixem de assistir a nossa série completa sobre anestesiologia. Até mais!